Bem-vindos à Cripta do Saber. Desvende os mistérios do conhecimento, explore histórias fascinantes e descubra verdades ocultas. Prepare-se para uma jornada intelectual nas profundezas da informação. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade, informativo e histórico, que desperte a sua curiosidade. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Bem-vindo ao canal Cripta do Saber. Hoje vamos falar sobre o tesouro perdido dos antigos maias. Nas profundezas das florestas tropicais da América Central, onde a natureza ainda domina com força selvagem, repousa um dos maiores mistérios arqueológicos da história: o tesouro perdido dos antigos maias. Essa civilização fascinante, que floresceu entre 2000 antes da Era Comum e 1500 depois da Era Comum, deixou para trás cidades de pedra como Tikal, Palenque e Copán, mas nenhuma pista concreta sobre o destino de suas riquezas. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao território maia, encontraram ruínas grandiosas, mas quase nenhum ouro ou objetos de valor. Por que uma civilização tão sofisticada deixaria para trás tão pouco? O que eles estavam escondendo e onde? Muitos estudiosos acreditam que os maias não valorizavam o ouro como as culturas europeias. Eles viam o jade como símbolo de poder espiritual, além de artefatos em cerâmica e obsidiana. Mesmo assim, há registros e relatos coloniais indicando que grandes quantidades de ouro, prata e pedras preciosas circulavam entre as elites maias. Uma teoria bastante difundida sugere que, prevendo a destruição iminente causada pelos europeus, sacerdotes e nobres teriam escondido esses tesouros em cavernas sagradas, dentro de tumbas lacradas ou sob templos selados com armadilhas. No início do século XX, aventureiros começaram a buscar essas riquezas com obsessão. Entre eles, destaca-se Sylvanus Morley, um arqueólogo americano cujos estudos em Chichén Itzá alimentaram boatos sobre túneis secretos e câmaras escondidas. Embora Morley não fosse exatamente um caçador de tesouros, suas pesquisas reacenderam a ideia de que os templos maias poderiam conter passagens ocultas. Desde então, relatos de aldeões sobre sons subterrâneos, luzes estranhas em ruínas e encontros com guardiões espirituais se multiplicaram, alimentando a crença de que algo realmente foi escondido ali. Um dos casos mais intrigantes vem de 1931, quando um grupo de escavadores locais afirmou ter encontrado uma escadaria de pedra sob o Templo das Inscrições, em Palenque. Ao descerem, se depararam com uma câmara lacrada, mas logo foram expulsos por um desabamento misterioso. Nenhuma prova concreta foi documentada, mas a história se espalhou rapidamente. Anos depois, arqueólogos encontrariam de fato a tumba do rei Pacal sob o templo, reforçando a ideia de que os maias dominavam a arquitetura subterrânea. Mas, e se existirem outras câmaras que ainda não foram descobertas? Em 1966, o explorador americano Gene Savoy afirmou ter encontrado indícios de uma cidade maia totalmente coberta pela selva na fronteira entre Guatemala e Belize. Ele relatou ter visto símbolos esculpidos em pedras e objetos cerimoniais espalhados no chão, como se alguém tivesse deixado o local às pressas. Embora suas descobertas não tenham sido validadas academicamente, elas influenciaram caçadores de tesouros a se aventurarem ainda mais na selva, convencidos de que uma cidade inteira poderia estar enterrada, junto com os tesouros que ela guardava. A tecnologia moderna trouxe novas esperanças aos pesquisadores. Em 2018, um projeto de varredura a laser chamado LIDAR revelou mais de 60.000 estruturas maias ocultas sob a densa floresta guatemalteca. Estradas elevadas, canais e muralhas foram detectados, sugerindo que as cidades eram muito maiores do que se imaginava. Com isso, a teoria do tesouro escondido ganhou fôlego. Se mal arranhamos a superfície do que existe sob as árvores, o que mais pode estar enterrado lá? Talvez câmaras seladas contendo artefatos jamais vistos, ou quem sabe os lendários tesouros guardados pelas elites sacerdotais. As cavernas, chamadas de cenotes, também desempenham um papel importante nessa história. Para os maias, os cenotes eram portais para o Xibalba, o submundo espiritual. Muitos sacrifícios e rituais ocorreram nesses locais, e diversos objetos preciosos foram lançados nas águas como oferendas. Alguns mergulhadores já encontraram colares de jade, lâminas de obsidiana e até restos humanos em cenotes próximos a Chichén Itzá. A suspeita é que parte do tesouro maia,
possa ter sido escondida nessas profundezas, longe dos olhos dos invasores, protegida pela natureza e pelas crenças sagradas. Outra vertente do mistério envolve os códices maias. Muitos foram queimados pelos espanhóis. Mas os poucos que sobreviveram contêm mapas, símbolos e referências a cidades ainda não identificadas. O Códice de Dresden, por exemplo, menciona um local sagrado associado à fertilidade e ao renascimento, cercado por montanhas e rios. Alguns estudiosos acreditam que esse lugar pode ser real, e que abrigaria um dos grandes centros espirituais dos maias, onde artefatos de valor imensurável poderiam estar guardados. A questão é: como decifrar as pistas deixadas por uma civilização tão complexa? Os caçadores de tesouros modernos se dividem entre a ciência e a superstição. Muitos seguem pistas arqueológicas, mas outros se apoiam em lendas passadas de geração em geração. Em algumas vilas do Yucatán, anciãos contam histórias de cidades invisíveis, que só aparecem para quem for escolhido pelos deuses. Em uma dessas histórias, um homem teria encontrado uma entrada secreta em meio à selva, repleta de estátuas de ouro e paredes cravejadas de jade. Mas ao tentar sair com um objeto, a entrada teria desaparecido, deixando-o perdido por dias na floresta. O mais curioso é que, apesar de tantos relatos e expedições, nenhuma descoberta conclusiva sobre o grande tesouro maia foi feita. Isso alimenta ainda mais o fascínio e a mística do enigma. Alguns acreditam que o tesouro nunca existiu nos moldes imaginados, enquanto outros defendem que ele foi intencionalmente destruído ou espalhado em pequenos fragmentos para evitar sua captura. De qualquer forma, o mistério permanece vivo, e a cada nova descoberta arqueológica, a esperança se renova. O que será que ainda repousa sob as raízes das árvores milenares? Por outro lado, a própria definição de tesouro precisa ser revisitada. Para os maias, o verdadeiro valor talvez não estivesse nos metais ou pedras preciosas, mas no conhecimento que preservaram: calendários cósmicos, textos sagrados, sistemas numéricos avançados. E se o verdadeiro tesouro maia for espiritual e intelectual, codificado em símbolos ainda não compreendidos totalmente? Talvez, ao buscar ouro, estejamos ignorando o legado mais valioso que essa civilização quis deixar: a conexão profunda com o tempo, a natureza e o cosmos. Mesmo hoje, arqueólogos continuam escavando novos sítios, revelando estruturas cada vez mais complexas e desafiadoras. Em 2021, uma equipe anunciou a descoberta de um palácio oculto sob uma plataforma de pedra em Uxmal. Os corredores estreitos e as câmaras internas sugerem um possível local de rituais secretos. Se tais construções estão apenas começando a ser reveladas, quem pode afirmar que o grande tesouro já foi achado, ou mesmo visto? A resposta pode estar a apenas alguns metros abaixo da terra, esperando o explorador certo com a tecnologia certa. É importante lembrar que o mundo maia era vasto e descentralizado. Ao contrário dos impérios Inca e Azteca, os maias se organizavam em cidades-estado independentes. Cada uma delas poderia ter guardado seus próprios segredos, com túmulos de reis ainda não escavados, câmaras rituais seladas ou rotas comerciais soterradas. A multiplicidade desses reinos só aumenta a complexidade da busca. Ao mesmo tempo, também reforça a ideia de que há muitos segredos a serem revelados, e que apenas começamos a decifrar os primeiros capítulos dessa epopeia. Com a ajuda de satélites, drones e inteligência artificial, a arqueologia está entrando em uma nova era. Mapas tridimensionais podem agora revelar variações no solo que antes passariam despercebidas. Isso significa que regiões inteiras da selva podem ser escaneadas em busca de indícios de entradas, túneis ou câmaras. Alguns especialistas afirmam que estamos a poucos anos de encontrar algo realmente revolucionário, como um complexo de templos subterrâneos que jamais foi violado. Se isso acontecer, será uma das descobertas mais importantes da história moderna. O tesouro perdido dos antigos maias não é apenas uma lenda sobre ouro e pedras preciosas. Ele representa a busca humana por respostas, por conexão com o passado e por compreensão do que somos. As ruínas silenciosas que resistem ao tempo parecem sussurrar verdades esquecidas, e a cada expedição, a cada símbolo decifrado, chegamos mais perto de entender essa civilização extraordinária. Enquanto isso, o mito continua a nos atrair, como uma chama eterna, chamando exploradores, estudiosos e curiosos a se perderem,
e talvez se encontrarem nas selvas do tempo. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.